igreja pode sentar. Irmãos, nesse mês nós estamos no recesso da nossa escola bíblica dominical. Retornaremos com ela no mês de agosto. Por isso, durante todo esse mês nós estaremos em classe única. Nós não teremos divisões de classe, mas teremos um culto sem pressa e com uma mensagem que poderá ser dada sem aqueles minutos que nos angustiam para encerrar às 11 horas. E nesses 3 domingos, a iniciar de hoje, o reverendo Marcos André, que é conhecido da igreja, estará tratando de um tema muito importante, que são as doutrinas básicas do sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano não é um sistema simplesmente de governo, mas é um sistema doutrinário, é um sistema ético-moral, é um sistema de governo, ele tem uma cosmovisão. E hoje nós estaremos tendo o reverendo Marcos André, que já falou sobre esse tema na igreja, mas que terá nestes 3 domingos um tempo mais extenso, mais à vontade para tratar, e hoje ele estará falando dos fundamentos desse sistema, estará trabalhando a bibliologia desse sistema. E eu quero desafiar os irmãos a ter seus ouvidos atentos e o coração aberto a ouvir. E após a mensagem, durante o tempo que tivermos depois, você pode procurar os pastores ou os presbíteros se houver alguma dúvida. Vejam, dúvidas são boas. O que não pode é nós ficarmos com elas na nossa cabeça ou irmos buscar respostas em lugares errados. Aqui na igreja, na presença de Deus, nós temos todas as respostas, porque a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para a nossa vida. Então, aproveite o tempo que Deus nos dá como seu povo para tirarmos dúvidas e crescermos na presença do Senhor. Mas ouça aquilo que o Senhor Deus tem a tratar conosco e como Ele quer lançar os fundamentos da sua própria palavra no nosso coração. Que o Senhor Deus nos abençoe. Pastor Marcos André está com a palavra. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. É motivo de alegria voltar a falar aqui à igreja. Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, também pelo convite que me foi feito pela direção da escola, o presbítero Aristeu, e também a ordem dada pelo reverendo Vitor, e agora aceita de falar à igreja sobre um assunto tão importante. Não se preocupe, eu não vou chover no molhado, ou seja, eu não vou falar aquilo que eu falei há algum tempo atrás para vocês a respeito do sistema presbiteriano, mas eu quero aprofundar um pouquinho o nosso estudo nessa manhã a respeito desse sistema presbiteriano, a sua origem, a sua base fundamental, e eu creio que isso será de grande valia para nós outros. Obrigado, meu irmão, obrigado. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma época em que tudo é confrontado, ou seja, não existe verdade absoluta. Isso é um dos postulados da época que nós vivemos, da chamada pós-modernidade, que tem 3 colunas fundamentais. A primeira é exatamente essa da pluralidade, a segunda da secularização e a terceira da privatização. Então, num primeiro aspecto, é se questionar tudo aquilo que se tem na praça. Ou seja, não existe verdade absoluta. A verdade absoluta para você pode não ser a verdade absoluta para mim, diz a pós-modernidade. Mas eu quero, nesta ocasião, falar a respeito das Escrituras Sagradas como verdade de fato absoluta. Porque aqueles que dizem não existe verdade absoluta, ao fazer essa afirmação, já pecam, porque estão generalizando e dizendo que esta é uma verdade absoluta, ou seja, de não existir verdade absoluta. Deu para entender? Nem eu, mas fica assim mesmo. Bem, eu quero então trabalhar os ataques que são feitos às Escrituras Sagradas nos nossos dias, que isso vem decorrente da chamada eclosão da crítica textual, que veio no bojo assim de uma época em que se questionava tudo aquilo que fosse
que se dizia como verdade. Se fosse levantada uma bandeira, você teria que provar em laboratório. Isso é a ideia do plano cartesiano, que foi desenvolvido por René Descartes, quando ele vai querer que tudo seja explicado à luz da ciência. Então, nesse bojo, desenvolve-se também, no meio cristão, a chamada alta crítica, que começa a colocar dúvidas a respeito das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, isso que se diz de Bíblia, está eivada de erros. E nós poderíamos elencar uma série delas, vão dizer eles. E eles então questionam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Mas a ortodoxia não, ela vai dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos assim. E obviamente eu quero ler um texto com vocês que nos ajudará na base daquilo que pretendemos fazer, que é o livro dos Salmos, o Salmo 19. Um salmo bastante conhecido, que vai do versículo 1 ao 14, e nós vamos ler agora nesse momento. O Salmo 19. Diz assim o texto sagrado: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Versículo 14, vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi lida nessa manhã. E agora nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe e que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou o salmista Davi em escrever esse maravilhoso salmo, seja o mesmo que fala aos nossos corações através da sua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que o Senhor nos abençoe. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se deu para... Ótimo, beleza. Está ali então o que nós vamos ver hoje, a origem da base fundamental do sistema presbiteriano, que são as Escrituras Sagradas. Vocês devem estar lembrados aqui, eu acho que em janeiro, creio que foi janeiro, nós falamos algo a respeito do sistema presbiteriano. Obrigado. Assim eu vou morrer afogado de tanta água. Falamos aqui sobre o sistema presbiteriano, definimos o que é um sistema presbiteriano. Primeiro definimos o que é um sistema comum, filosófico,
político, teológico, outro qualquer, que nada mais é do que um grupo de verdades afins que são reunidas, que estão debaixo, que estão sob a égide de uma verdade fundamental. E aí então definimos o que é o sistema presbiteriano como sendo um sistema teológico no qual o fundamento principal é a soberania de Deus. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Pontuamos isso aqui. Agora, uma outra pergunta que surge. Vai me ajudar, ótimo. Uma outra pergunta que surge é: da onde foi que se tirou essa ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas? E nós então dissemos aqui que essa verdade ela era extraída, ela emana das Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Então eu quero trabalhar aqui com vocês um pouquinho essa questão, introdutoriamente dizendo que o cristianismo ele é uma religião de revelação. Ou seja, o cristianismo não surgiu do nada, não foi algo material, mas foi algo que surgiu sobrenaturalmente, através de uma revelação de Deus. Deus se revela ao homem, e se Deus não tivesse se revelado, nós não teríamos nenhum conhecimento sobre ele. Foi necessário então que ele se revelasse. No Antigo Testamento nós conhecemos como tudo foi processado, e nós vamos ver então no início, já no Novo Testamento, quando o apóstolo João escreve o seu evangelho, já no início nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, revelação. Ele se revelou. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra viva que desceu do céu para que nós pudéssemos ter conhecimento e pudéssemos ver a glória de Deus. O autor sagrado, Paulo, escrevendo em suas cartas, vai dizer que ele é, de fato, a imagem perfeita de Deus. Então, é a revelação de Deus para o homem. O cristianismo, portanto, é uma religião de revelação. E o que é que nós queremos então dizer com isso? É que o cristianismo tem os seus pressupostos a partir da revelação de Deus. Nada aconteceu por acaso, não foi alguém que de repente estava pensando em alguma coisa e disse: eu vou aqui montar um arcabouço doutrinário à semelhança daquilo que acusam alguns de que o apóstolo Paulo prega algo completamente diferente daquilo que Jesus Cristo ensinou durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra. Há uma instituição famosa no mundo inteiro, de origem alemã, que ela é regida por teólogos alemães, obviamente teólogos liberais, que é chamada Jesus Seminary, ou seja, Seminário de Jesus, no qual o objetivo deles é procurar evidências de um Jesus histórico. Eles querem fazer uma separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. E eles vão dizer que isso é algo completamente diferente. O Jesus histórico foi aquele que eles procuram evidências e provas do seu caminhar aqui na terra durante os seus 33 anos, principalmente durante os seus 3 anos de ministério. Eles querem evidência de que ele existiu. Existe um outro lado, que é exatamente o Cristo da fé, que segundo esse pessoal que trabalha essa teologia liberal, é fruto de um pensamento pós-vida de Jesus Cristo, talvez 20 ou 30 anos depois, que foi confeccionado através dos seus apóstolos e principalmente do apóstolo Paulo. É revoltante você ver alguns vídeos que circulam na internet, principalmente no YouTube. Se você colocar lá a busca de Jesus histórico, você vai ver que homens estudiosos, doutores, pós-doutores em arqueologia ou em história,
que defende exatamente essa perspectiva de que Paulo pregou algo completamente diferente de Jesus. Paulo inventou o cristianismo diferente daquilo que Jesus havia ensinado. E nós vamos ver que isso é uma falácia, isso é uma grande mentira, diabólica mentira, porque todo o cristianismo, ele tem como pressuposto a revelação de Deus. E aquilo que Deus revelou para que homens escrevessem, aquilo também foi feito pelo próprio apóstolo Paulo, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu as suas epístolas para instruir a sua igreja, para doutrinar a sua igreja e para que ela não fosse levada por todo tipo de doutrina que surgisse ao longo do tempo. Então, é necessário entendermos que o cristianismo, ele parte desta revelação de Deus. É Deus se revelando. E Paulo muitas vezes diz isso em suas cartas. Quando alguém pergunta alguma coisa, ele diz assim: diz o Senhor e não eu. Vocês já devem ter visto isso em algumas partes de Paulo escrevendo, então, nessa perspectiva. Quando, então, nós falamos que o cristianismo é fruto da revelação de Deus, significa, meus irmãos, dizer que se Deus não tivesse se revelado, nós não saberíamos absolutamente de nada. E a teologia reformada, ela defende, então, a ideia bíblica de que Deus se revela de duas maneiras. Deus se revela de duas maneiras. Isso a gente pode ver aqui. E nós já falamos, já lemos alguma coisa sobre isso. Aí. A primeira maneira é a chamada da revelação geral. O texto que nós lemos de Salmo, do livro dos Salmos, o Salmo 19, os versículos de 1 a 6, vão apontar exatamente a forma geral pela qual o Senhor Deus se revela aos homens, ou seja, através da natureza. Não vamos aqui misturar as coisas, meus irmãos, que alguns podem até pensar em olhar para a natureza e ver a Deus. Cuidado, porque isso é panteísmo. O panteísmo é um tipo de religião que ela mistura o Criador com a criatura. Isso não deve acontecer. Porque, na verdade, a revelação, ela não mostra a Deus, ela proclama a Deus. Não é a mesma coisa a criação e o Criador. Não confundam isso. O nosso Deus é, obviamente, também imanente, mas ele é completamente também transcendente. Igualmente transcendente, ou seja, ele se distingue da sua criação. E o salmista Davi, o rei Davi, o poeta Davi, escreve essa beleza de salmo, apresentando então esta chamada revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Observe que esta revelação, ela é muda. Está certo, você pode dizer, mas o vento sopra e a gente ouve o barulho do vento, mas de uma forma mais concisa. Esta revelação, ela é muda porque ela não tem palavras, e o salmista vai dizer isso no versículo 3, quando diz: não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. Então essa proclamação da grandeza de Deus se dá pela beleza do universo. E ali está um exemplo de uma das coisas mais belas que eu acho na face da terra, depois da minha esposa. A minha esposa é muito bela, né? Que é a chamada aurora boreal. Eu ainda creio que o Senhor Deus me concederá a bênção de presenciar uma aurora boreal. Um fenômeno que acontece no hemisfério norte, em alguns momentos, de rara beleza, cores, algo fantástico que a gente presencia, o poder de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus,
e nós devemos então nos curvar a ela, mas ela é muda, não há palavra, não há nenhum som. Aí o salmista vai dizer: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Portanto, não há ninguém que possa negar essa revelação de Deus. Ele se revela em todos os lugares do universo. Não há nada que possa esconder a revelação de Deus, porque essa revelação atinge até os confins da terra. E ele continua dizendo: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. E aí fala, e aí aponta, aqui aponta então para a eternidade de Deus, quando diz que ele principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada reforça o seu calor. Aqui, sem dúvida alguma, me lança ao Salmo 90, quando o salmista Moisés vai dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, do Oriente ao Ocidente, nada vai ficar escondido a respeito dessa revelação geral que Deus concede a todos os homens. E ela então é mostrada a todos os homens, mesmo que neguem verbalmente, exteriormente, eles sabem que eles não podem negar, porque há dentro delas aquilo que o reformador João Calvino chamou de sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino, que é colocado no coração do homem, que ele sabe da existência do Criador. Mesmo que ele tente apagar isso devido aos efeitos do pecado, da depravação total, ele mesmo assim sabe no íntimo, no seu coração, da existência de Deus, porque a natureza proclama a glória de Deus. Mas uma segunda forma que nós temos da revelação de Deus, que Deus revela-se a seu povo, vamos ver, isso, é a revelação especial. Interessante, meus queridos, notar o seguinte, que não é propósito de Deus, ao se revelar de forma geral, salvar o homem. Ou seja, o objetivo da revelação geral não é salvar o homem, mas o contrário. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, vai tratar. Vai dizer que esta revelação, a revelação geral, ela é suficiente para condenar o homem. Ela não tem efeito salvífico, mas ela tem efeito condenatório. Ou seja, aquelas pessoas que andam distantes do Deus que se revela, elas serão condenadas. E para que nós não fôssemos condenados como um todo, então o Senhor Deus, aprova o Senhor Deus revelar-se através da sua palavra. E aí os versículos de 7 a 13, nós vamos ver o salmista Davi tratando a respeito dessa revelação especial, quando ele diz: a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Observe, a primeira revelação proclamava a glória de Deus, o firmamento anunciava as obras das suas mãos, era uma revelação muda, não tinha efeito ou propósito salvífico. Mas a revelação especial de Deus, o salmista Davi começa dizendo que ela é perfeita e ela faz o quê? Ela restaura a alma. A alma que foi, nós podemos falar a alma aqui como sendo a sede do homem, não é? Da natureza humana, ela que foi afetada pelo pecado na chamada depravação total de todos os homens, quando Adão peca contra Deus, comendo o fruto proibido, e sendo ele representante federal da raça, ele traz sobre nós, sobre os seus descendentes, a culpa do pecado e uma natureza pecaminosa. Mas o salmista vai dizer que a lei do Senhor, ela tem propósito salvífico, porque ela é perfeita e restaura a alma.
é a partir das Escrituras Sagradas, e é a partir da revelação máxima de Deus, que foi Jesus Cristo, a palavra viva que desceu do céu, que nós podemos ter o pleno conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Foi através dessa palavra que um dia foi pregada, mesmo que nós tenhamos nascido num lar cristão, num lar que já se adorava a Deus, mas em algum momento essa palavra foi pregada e ela foi aplicada em nossos corações através do Espírito Santo de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos fez novas criaturas, e agora, como nova vida, agora nós podemos olhar para nós mesmos, olhar para o nosso redor e vermos que somos miseráveis pecadores, indignos, que somos réu, e contra nós há nos tribunais celestes algo que, sem dúvida alguma, nos levaria à condenação se não fosse Jesus Cristo. Então essa palavra é aplicada em nosso coração, nós nos convencemos, nós então temos fé que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e que de quebra essa sua morte vicária, substitutiva na cruz, nos justificando, não que haja justiça própria em nós, isso é uma teologia católica, mas nós fomos justificados pela obra de Cristo. Agora nós somos novas criaturas e vivemos em novidade de vida, e por isso que ele diz, a lei do Senhor perfeito, ela restaura a alma. Nós tivemos a nossa vida restaurada por conta dessa palavra que nos foi pregada, as Escrituras Sagradas. Então, depois disso, eu quero trabalhar com vocês ainda nessa parte introdutória, eu ainda estou no tempo, que o fundamento principal do sistema presbiteriano, eu já disse a vocês nessa manhã, que é a soberania de Deus, que emana da palavra de Deus. É ela que nos mostra isso. Em todo o seu trajeto, em tudo aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus que rege todas as coisas, através da sua providência. E para quem não sabe, a definição de providência é exatamente a ação de Deus que é atemporal, ou seja, que não depende do tempo, que está fora do nosso tempo, do cronos, na nossa história, na nossa vida, para que sejam cumpridos nas nossas vidas os eternos propósitos de Deus. Então, Ele é soberano desta forma, completamente, nos mínimos detalhes, nada pode ser esquecido. E aí a gente faz uma pergunta retórica e já responde, mas de onde procede esse pressuposto abraçado pelos presbiterianos? Das Escrituras Sagradas. Observe, meus queridos irmãos, o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, que trata sobre as Escrituras Sagradas, ou chamado das Escrituras Sagradas. A seção primeira do capítulo 1 vai dizer o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Lembra aqui, revelação geral. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessárias para a salvação. Nós também já trabalhamos isso aqui nesta manhã. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo,
foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Já pensaram que ensinamentos maravilhosos nós temos aí nesse capítulo 1, na seção 1? Nós temos algo falando sobre a revelação geral, sobre a revelação especial. Na revelação geral, de que ela torna os homens inexcusáveis, né? Mas ela não é suficiente para a salvação. A revelação especial, ela nos apresenta a salvação, e ela tem características maravilhosas, porque Deus se revelou em diversos tempos, de diferentes modos, e Ele então faz com que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, registrem aquilo que Deus quer, que Deus queria para o seu povo, para nós outros também, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque se isso não fosse registrado, as pessoas esqueceriam. Mas como há um registro, sempre a gente volta para as Escrituras Sagradas, porque aqui está registrada a vontade de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas. Então eu quero desenvolver esse tema, mostrando então os estágios da revelação. Como é que essa coisa se deu? No primeiro momento, eu quero lembrar aqui para vocês que a confissão de fé deixa muito claro de que, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo, Ele se revelou através agora da sua palavra. Ou seja, eu quero aqui de pronto deixar muito claro que a confissão de fé de Westminster, e que aqueles que abraçam a confissão de fé de Westminster, que são presbiterianos nato, eles entendem que os modos de revelação antigos cessaram, portanto, não existem novas revelações, tá? Sem essa de que eu dormi hoje e o Senhor me falou em sonho e eu aqui trago o sonho para vocês, ou sem essa de alguém se levantar no meio da igreja e como se fosse Deus dissesse: eis que te digo. Aí eu digo: parabéns para você nessa data querida, porque não dá para fazer outra coisa. A revelação de Deus, ela teve o seu ápice em Cristo, e isso nos foi dado então escrita, a forma escrita, para que nós pudéssemos não mais esquecer daquilo que Ele nos deu. Então, baseado nisso, eu proponho um pequeno acróstico, um artifício mnemônico, é isso mesmo, né? Vrip-tip. Via de regra, eu decoro as coisas assim, e decoro muito pouco, tá? Aí eu quero trabalhar esses 7 passos, esses 7 estágios da revelação de Deus. O primeiro deles, a verdade de Deus. O segundo, a revelação de Deus. O terceiro, a inspiração. Em quarto, a preservação. Em quinto, a tradução. Em sexto, a interpretação. E em sétimo, a pregação, ou a palavra de Deus chegando ao povo de Deus, como acontece aqui nesta manhã, nesta ocasião. Tá bom? Então, eu quero tratar cada um deles. Então, começando pela verdade de Deus. Nós estamos falando, meus irmãos, do ser de Deus e dos seus atributos. Quando falamos em verdade de Deus, Deus é verdade. Essa é uma grande definição. E essa verdade de Deus, sendo Ele eterno, sendo Ele infinito, Ele não poderia revelar toda a sua verdade para o homem. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Nós não poderíamos absorver toda essa verdade, porque o finito, que é o homem, não pode conter o infinito, que é Deus. Em outras palavras, é como se você pegasse um balde aí, fosse agora correndo ali à praia de Boa Viagem e quisesse encher o oceano naquele balde de 20 litros. Você não conseguirá. Então, acontece aquilo que João Calvino chamou de princípio da acomodação de Deus. Ou seja, para que Ele se revelasse ao homem,
para que o homem entendesse aquilo que ele quer, ele se acomodou ao tamanho do homem, que isso termina sendo um problema maior devido ao pecado de Adão. Essa natureza pecaminosa nossa que ela sofre dos efeitos da queda. Então, Deus sendo majestoso e tendo essa sua verdade, tanto no seu ser, nos seus atributos, quanto nas suas obras, ele revela parte dessa verdade para os homens. Por isso, quando se fala em teologia, a gente tem uma definição, como é que se diz? Semântica não, aquela definição que você pega o nome e separa o nome, etimológica. Você vai dizer Theos, logia. Theos, Deus, logia, né? Estudo ou tratado. Então, estudo ou tratado de Deus. Essa definição etimológica, ela não serve, porque você não estuda a Deus, você estuda a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. Por isso, esses cursos de ciência da religião, desculpe-me a franqueza, é uma droga. Porque eles estudam não a Deus, mas eles vão estudar o fenômeno da religião. Ou vão querer fazer de Deus objeto de estudo. Eles não podem. Há um erro que as universidades vêm tratando a partir do século passado, com o advento do liberalismo teológico, chegando aos seminários, como a gente lembra do nosso seminário inicial, o seminário de Princeton. Mas isso não é possível. É necessário que nós entendamos que nós não conseguiremos estudar a Deus, mas conseguiremos estudar a revelação de Deus, aquilo que Ele revelou de si mesmo, que Ele revelou uma pequena parte. Lembra-se, Deus é infinito, imensurável. Nós somos finitos. E Ele então revela-se pela natureza, mas Ele revela-se através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aí o salmista ainda vai dizer: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Se você tiver o cuidado de ler hoje, rapidamente, o Salmo 119, né, que são mais de 170 versículos, você vai ver ali, faça uma pesquisa de quantas vezes aparece a busca do salmista por palavra, lei, mandamento, decreto. Essas palavras regem todo o arcabouço do Salmo, que é um grande acróstico que começa, que tem o seu começo sempre no original, através das letras do alfabeto hebraico, que são 22 consoantes. Então, é interessante, queridos irmãos, pensarmos nessa grandiosidade de Deus. E Ele, então, revela essa verdade. Ele se revela de duas formas: as verdades comunicáveis e incomunicáveis. Melhor dizendo, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos são características, ou seja, cada um tem a sua característica pessoal, e Deus assim também o tem. Algumas características de Deus, elas foram comunicadas às suas criaturas, outras não, são de exclusividade sua. Por exemplo, os incomunicáveis, a independência de Deus. Não existe nada no universo que seja independente como criatura. Apenas Deus, Ele é completamente independente. Não pense você que você vai fazer alguma coisa para Deus porque Ele precisa de você. Ele não precisa do seu louvor, da sua adoração.
Ele não precisa de nada que você venha fazer. Qualquer coisa que você venha fazer, na verdade, não passam de trapos de imundícia. As nossas obras diante de Deus. E nós o fazemos porque Ele disse que nós devemos fazer. Mas não que nós possamos fazer algo para Ele, porque Ele precise. Não existe em relação a Deus a criptonita como existe para o super-homem. Ele não tem ponto fraco, Ele é perfeito. Ele não precisa de nós, isso é que se chama independência de Deus. Mas também, Ele é o único que é imutável. Eu discordo veementemente de um teólogo chamado Peter Wagner. Alguém aqui já deve ter ouvido falar, famoso pelos seus escritos sobre batalha espiritual, né? E ele tem um livro chamado Escudo de Oração, no qual ele afirma que Deus é imutável apenas no seu ser, mas não nos seus propósitos. Isso é uma loucura tão grande, é um absurdo um homem como aquele pronunciar esse tipo de palavra, porque as Escrituras Sagradas deixam muito claro quando o próprio Tiago, escrevendo na sua carta, ele vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de mudança. As Escrituras Sagradas nos mostram que o Senhor Deus não muda. Essa é uma característica sua. No dia que você disser que Deus mudou, Ele não é Deus. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Porque a imutabilidade é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, e você não pode subtrair absolutamente nada do ser de Deus, porque se você subtrair, Ele deixa de ser Deus. A eternidade, só Deus é eterno. É óbvio que nós temos uma alma eterna, mas nós tivemos um instante zero, em que fomos gerados, e a partir daí nós temos uma alma que não deixará de existir, mas na eternidade, como Deus, somente Deus. Eu já disse aqui o Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. Paulo escreve a Timóteo e fala ao Rei eterno e imortal. Então só Ele de fato tem a eternidade. Ele sempre existiu porque Ele está fora do tempo, mas Ele também como atributo incomunicável, a onipresença, ou seja, Ele está em todos os lugares. É aquilo que alguns também vão chamar de unicidade de Deus, ou seja, Ele está em todos os lugares, e Ele está em todos os lugares 100%. Não pense você que Deus que enche todo o universo, a semelhança daquilo que o profeta Isaías viu no ano da morte do rei Uzias, quando no capítulo 6 ele vai abordar isso, que as abas das suas vestes enchiam todo o templo, e ali a ideia de templo é o universo que encheu tudo que estava no universo. Então Ele está 100% em todos os lugares do universo. Isso é chamado de unicidade de Deus. Ele está em todos os lugares, 100% aqui, como está 100% agora no Japão, em Marte ou em qualquer galáxia mais antiga. Ele está no esplendor da sua presença em todos esses lugares. E ainda mais, a unidade de Deus, ou seja, Deus, nós não podemos dividir Deus em departamentos. Por exemplo, alguns, principalmente os teólogos da prosperidade, e aí me lembra aqui alguns que estão na mídia aí, que enaltece o atributo do amor de Deus. Mas essas pessoas devem lembrar que ao mesmo tempo em que Deus é amor, Ele é também justiça. Então, não há diferenciação. Da mesma forma como o Senhor Deus, Ele é todo amor, e Deus é amor, Ele também é justiça, 100%. Então, nada nós podemos separar no ser de Deus. Ele é um só, tá certo? Que tem todos esses atributos de uma forma plena. E os outros atributos são os atributos comunicáveis, ou seja, a espiritualidade, Ele comunicou a nós, a invisibilidade, essa ideia do ser de Deus, né? Nós temos uma alma que é invisível. Esse então é o atributo do ser de Deus, a sua espiritualidade e invisibilidade. O conhecimento, a onisciência é aquele que
conhece todas as coisas, em escala menor, os homens também têm um conhecimento, têm sabedoria, veracidade, que é a fidelidade, é um atributo comunicável. Eu já vi em muitos carros assim, uma plaquinha dizendo assim: Deus é fiel, né? Quem não gosta? Deus é fiel. Mas parece-me que essas placas são colocadas no carro como no sentido de cobrança, ou de lembrar a Deus mais ou menos assim: ó, o Senhor é fiel, viu? Mas eles esquecem que esse é um atributo comunicável. O atributo comunicável é o atributo que Deus deu ao homem, então do homem também é cobrado a fidelidade. Sabiam disso? Já tinham pensado sobre isso? Então nós também somos cobrados por esse atributo comunicável, que são os atributos chamados mentais. Depois você tem bondade, que inclui a graça e a misericórdia, o amor, a santidade, a retidão, a justiça, o zelo, a ira, que são chamados atributos morais. Vontade, liberdade e a onipotência, que engloba aí o poder e a soberania, são os atributos de propósito de Deus. Ainda poderíamos falar de um outro atributo chamado de simples, que fala a respeito das perfeições de Deus, da beleza de Deus, do Deus que nós cremos, majestoso, Criador de todas as terras, de todas as coisas, melhor dizendo. Bem, então essa é a verdade de Deus, que Ele revela um pouco para a gente. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele exige do seu povo está incluso ali nos comunicáveis. E a gente poderia então abrir muito leque, e sobre isso então fica para um outro momento a gente tratar. Mas lembram do acróstico VRIP-TIP? Então, o primeiro é o V, o segundo é o R, que é exatamente a revelação de Deus. E já vimos aqui, a gente vai ganhar tempo então com esse, né, porque já trabalhamos a questão da revelação geral e revelação especial. Precisávamos de tempo para abordar um outro momento, os modos como Deus se revelou no Antigo Testamento, né? Ele apareceu, são as chamadas teofanias. Ele se revelou por sonho, ele se revelou por Urim e por Tumim. E aí às vezes eu até brinco, porque a gente liga para alguns pastores, colegas nossos, e liga para ele, passa mensagem do WhatsApp, faz de tudo, não consegue falar para ele. E quando a gente consegue falar, eu digo: rapaz, você não me responde nem por Urim, nem por Tumim, nem por revelação, nem pelo WhatsApp, nem por nada, né? Às vezes acontece isso, né? Acontece. Mas precisávamos então de mais tempo para ver os modos como Deus se revelou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: havendo Deus outrora falado aos nossos pais de diversas maneiras pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, palavra viva, palavra que desceu do céu, o verbo encarnado de Deus. E a revelação especial que nós estamos tratando aqui. Então esse é o R. Aí vem nossa próxima chamada inspiração. A inspiração é uma doutrina que fala da forma como as Escrituras chegaram até nós. E só as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, elas são a palavra de Deus, inspirada a palavra de Deus. Portanto, um termo técnico que se usa, e às vezes nós confundimos isso, é um pastor pregar e você gostar tanto daquela mensagem, você vai dizer: o pastor estava inspirado. Então, sabe o que você faz? Você pede a mensagem dele e cola depois do Apocalipse da sua Bíblia, porque continuou a inspiração da revelação de Deus. Não, no máximo ele estava iluminado. Deus o abençoou na transmissão da sua palavra, porque a inspiração, tecnicamente falando, em relação às coisas espirituais, elas dizem respeito aos 66 livros, ao cânon das Escrituras Sagradas, 66 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 27 e 39, não podemos esquecer disso. E Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E a definição, então, de inspiração, eu tomei por empréstimo a ideia do reverendo Ernest Maia, e ele vai dizer o seguinte: podemos definir a inspiração como sendo a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante,
e suficiente toda a verdade de Deus, constituindo esse registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. E é interessante, meus irmãos, nós verificarmos as 4 características da inspiração. Está ali, ó. A primeira dela, ela é plenária. Quando nós dizemos que as Escrituras, ela tem uma inspiração plenária, é que toda a Escritura, e não apenas parte das Escrituras, foram inspiradas, porque há pessoas, há teólogos, há crentes que acham que determinadas partes não foram, principalmente as feministas, que estão numa moda muito grande no nosso meio, começam agora a dizer que alguma coisa que Paulo falou não foi inspirado pelo Espírito Santo. Ó, que é isso? Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Então é toda a Escritura e não apenas parte das Escrituras que é inspirada. Segunda coisa, ela é dinâmica, ou seja, é interessante que você pega a Bíblia e você vai ver estilos diferentes. Você vai ver um cara como Amós. Amós era um boiadeiro. Então, para aqueles que conhecem um pouco de línguas originais, o hebraico, é difícil de você ler Amós, porque talvez ele não tivesse muito estudo. Então a linguagem é muito áspera, não é tão boa. Mas quando você lê então um salmo como o de Davi, ou como você lê um estilo, uma carta como as de Paulo, você vai ver como Deus usa estilos diferentes, mas todos eles foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo, então são aptas para o ensino, para a repreensão em amor. Além disso, uma outra característica da inspiração é que ela é verbal, ou seja, Deus se revelou por palavra. Escreve. Essa palavra é interessante, que nós não cremos na ideia que alguns têm do ditado. Ditado seria mais ou menos uma psicografia. Lembram? Às vezes a gente vê essa cena, se passou muito de Chico Xavier psicografando, aquele recebendo o Espírito e escrevendo ali. Não foi aquilo que aconteceu com os escritores sagrados, mas eles foram usados, meus irmãos, para registrar cada palavra, e cada uma daquelas que eles registraram foi a vontade de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra não foi inspirada, mas não foi ditado, tá bom? E, por último, também ela é sobrenatural, ou seja, homens usados pelo Espírito Santo. Salmo 19, Salmo de Davi, tudo bem, mas não só esse salmo, como todas as escrituras sagradas, ela tem uma dupla autoria. A autoria do Espírito Santo que os inspirou e o homem que escreveu. Então, ela foi feita de forma sobrenatural. Tanto é que não acontece mais hoje, nos nossos dias, a inspiração das escrituras sagradas. Passando agora para o último item do nosso primeiro acróstico, que é o VRIP, que é exatamente a preservação das escrituras. Grandes discussões têm sido feitas com relação a isso. A Bíblia, ela não foi revelada, ela não caiu do céu assim, encapada, Sociedade Bíblica do Brasil, bonitinha, ela não caiu do céu assim, tá certo? Há um longo tempo de revelação, de escrito, os autores sagrados fizeram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus revela a sua palavra, Ele preserva a verdade revelada no decorrer do tempo. Então, nada foi perdido. É óbvio que os autógrafos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles não existem mais. Porém, Deus preservou muitas cópias. Sabe como é que se dava isso no passado? As pessoas se reuniam numa sala, os escribas, eram aqueles homens estudados, tinha o escriba-chefe que vinha à frente, tinha o rolo sagrado nas mãos, e ele começava então a ditar para os demais copiarem, eram os copistas. E obviamente quando alguém escrevia, podia ter algum tipo de erro que acontecesse. Então, por exemplo, eu dizia, a sua palavra, usava essa expressão, a sua palavra, terceira pessoa, sugerindo uma terceira pessoa. Alguém poderia registrar lá, a tua palavra.
Então, há variantes textuais. E pasmem, nós temos, de todas as Escrituras Sagradas, 250 mil variantes textuais. É muita coisa. É muita coisa. Mas são erros que não comprometem a verdade revelada de Deus. Portanto, nós não devemos temer e dizer, assim diz o Senhor. Porque há uma ciência, a manuscritologia, que vai tratar disso, que vai dizer, o texto que nós temos em mãos, ele é bom. E você pode dizer isso em um alto grau de precisão. O que nós possuímos hoje são os apógrafos, que são famílias. Por exemplo, em termos de Novo Testamento, Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, e no final ele é assim, vede com que grandes letras vos escrevi. Então, aquela que ele mesmo escreveu, não é, e assinou, aquela foi perdida. Por quê? Porque aquela carta que foi endereçada aos Gálatas, era uma região da Galácia, ela circulava de mão em mão, e circulava para várias igrejas, e da mesma forma de outras igrejas, era lida também nas igrejas da Galácia e em outras igrejas. Então, aquele papel, aquele pergaminho começa a passar de mão em mão, e então decide-se, vai estragar, então vamos fazer cópias. Então, cópias eram feitas, depois cópias das cópias, das cópias, das cópias, até chegar os nossos dias. Então, são diversas famílias de manuscritos. Então, como eu disse aí a vocês, olha, nós temos do Novo Testamento mais de 5.400 manuscritos datados do 2º século, 3º século. Coisa que, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero não tem. Eles têm apenas 640 manuscritos, e ninguém contesta a veracidade dos escritos de Homero, e a autoria, mas querem questionar as Escrituras Sagradas. Nada mais, nada menos que uma orquestração satânica para descredenciar as Escrituras. Então, a ciência chamada manuscritologia assegura a veracidade das Escrituras com altíssima precisão. E voltando agora para o outro lado, e eu vou caminhando para o fim. A tradução das Escrituras. A tradução das Escrituras significa que a verdade de Deus, Deus tem uma verdade, revela ao seu povo. Essa revelação é feita através da inspiração. O Senhor Deus preserva isso, não é? E agora você tem a tradução das Escrituras, que é a verdade de Deus sendo colocada na língua dos vários povos onde o cristianismo chega. Eu tive agora a oportunidade de ir ao Oriente Médio e trazer, inclusive, escritos em árabe do Novo Testamento, não é? Coisas assim, que nós podemos dizer, a Bíblia chegando em todos os lugares, em todas as línguas, a fim de que o povo que recebe a mensagem do Evangelho possa receber e possa ser alimentado espiritualmente. A finalidade da tradução é a disponibilização da verdade de Deus para o povo comum em cada nação, cultura, língua e etnia. Há uma luta, então, para que isso chegue a todos. Portanto, a verdade de Deus não é um privilégio e exclusividade de poucos eruditos, não, mas ela chega ao mais humilde através das diversas traduções da Bíblia. E aí tem aquela coisa que a gente precisa entender, os tipos de tradução. Você tem a Bíblia, a revista atualizada agora, a nova, a mais nova, não é? Que eu já vi aqui a semana passada alguns escritos ali. Você tem a revista corrigida, nova tradução na linguagem de hoje. Você tem a NVI, você tem a tradução da Sociedade Trinitariana, fiel ao grego e ao hebraico. Então você tem uma gama imensa. Como é que isso acontece? Acontece o seguinte: depois que cada um decide a família de manuscrito que ela quer traduzir, então ela vai trabalhar em duas possibilidades, a chamada equivalência formal ou equivalência dinâmica. A equivalência formal é quando você traduz a escritura exatamente daquela forma. Se vem o sujeito, o verbo e o predicado, então você faz exatamente assim, você não inverte nada. Isso seria muito bom para a gente, mas nem sempre está escrito assim, por exemplo, em grego.
E a equivalência dinâmica é aquela que você dá uma arrumada nas frases e às vezes você usa de sinônimos para se tornar mais conhecida. E aí há um perigo muito grande das traduções de equivalência dinâmica a perverterem a verdade. Por isso que eu não gosto da Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque ela é mais uma paráfrase do que uma tradução. Ou seja, há na Nova Tradução da Linguagem de hoje interpretações e não meramente o texto. Além disso, há uma pobreza. Por exemplo, a edição revista e corrigida tem 24 mil vocábulos em toda a sua tradução. A revista atualizada, antes dessa, a segunda, ela tinha 22 mil, então você já caiu 2 mil. E quando você vai, então, para a linguagem de hoje, parece que só tem 8 mil vocábulos, então empobrece muito o povo. Mas a gente vive nessa época que quer empobrecer culturalmente mais e mais as pessoas. E as pessoas terminam querendo isso mesmo. E ainda, penúltima coisa, a interpretação. Uma vez que a verdade de Deus chegou até nós através das mais variadas traduções dos textos bíblicos, o passo final da trajetória da verdade, para ser compreendida pelo povo, é entender a revelação que está registrada, que foi preservada e então agora traduzida. Então você tem as regras para a interpretação, você tem pelo menos 3. Um método alegórico, ou seja, alguém que lê as Escrituras e lê como uma alegoria. Exemplo disso é o que Santo Agostinho fez quando foi interpretar a parábola do bom samaritano. Ele, para cada elemento daquela parábola, ele dizia, isso aqui é uma coisa. 2 denários é o Antigo e Novo Testamento, não é? E aí vai, o óleo é a palavra. Aquele não era o objetivo de Jesus. Então, esse é um método alegórico que é reprovado por nós presbiterianos. O método histórico crítico é típico da alta crítica. Então eles vão dizer que a Bíblia está cheia de erros, então eles vão separar aquilo que eles acham que é palavra de Deus e aquilo que eles acham que é coisa do homem. Então não corresponde. Nós utilizamos o método histórico gramatical, ou seja, ao interpretar a Bíblia, nós precisamos entender de gramática e precisamos entender do contexto histórico que eles estavam vivenciando. E por último, a pregação, não é? O anúncio da mensagem do Evangelho. Depois que a gente faz isso tão dinamicamente, não é? Automaticamente, que a gente esquece, mas é exatamente isso. A pregação do Evangelho, o anúncio da mensagem do Evangelho, partiu lá das Escrituras, e chega então aqui, você pode pregar o Evangelho de 3 formas. Uma pregação temática, que não está preocupada muito em explicar o texto, mas usa o texto como pretexto para dizer aquilo que se quer. A mensagem textual, que seria uma mensagem mais curta, como por exemplo, uma mensagem dividida em 3 pontos. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou discorrer sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Fica muito claro num único versículo, um sermão textual. E um sermão expositivo, que é quando você lê o texto e faz a explicação do texto. E graças a Deus os pastores aqui da igreja de Boa Viagem pregam exatamente dessa forma, de forma expositiva. Isso aí, então, queridos irmãos, é toda a base, a origem da base fundamental do sistema presbiteriano, tirado das Escrituras Sagradas a nossa única regra de fé e prática. Então, eu espero que essa palavra nos ajude a desejar conhecer mais essa palavra, amar essa palavra. Como diz o salmista, elas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e mais doces do que o destilar dos favos. Que isso seja verdade nas nossas vidas, que nós desejemos conhecer a palavra de Deus, que nós façamos a leitura das Escrituras Sagradas sempre que possível, diariamente, que possamos fazer isso sistematicamente, e aí nós vamos perceber que o Deus Criador de todas as coisas está do começo ao fim. Ele está sendo soberano sempre, Ele está conduzindo sempre a sua igreja, revelando a sua vontade. Ele está governando
não somente agora a sua igreja da forma como Ele quer, mas também o mundo. Mesmo que você pense que o mundo está fora de controle, a violência está fora de controle, o mal está fora de controle, a perversão está fora de controle, não se preocupe, descanse. Deus está no controle de tudo, porque Ele é soberano, e nós aprendemos disso das Escrituras Sagradas. Eu tenho tempo para pergunta? Ou depois? Ok. Então, se alguém quiser alguma pergunta, nos procure. Deus os abençoe. Ok. As perguntas, depois você vai poder ter um tempo aqui com o pastor Marcos. Não vou abrir, agora nós temos ceia, mas ao final do culto, o pastor Marcos vai ficar aqui à frente e você poderá procurá-lo e tirar algumas dúvidas sem pressa e sem agonia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ver do verso 32 ao verso 40, texto que nos instrui acerca da graça do Senhor, da sua soberania, da sua providência sobre a nossa vida. João capítulo 6, verso 32 ao verso 40. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Aleluia. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor nesse momento, nessa manhã, convocados à comunhão, convocados à confissão de pecados, convocados a nos lembrarmos da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, nos lembrarmos do motivo da nossa vida, nos lembrarmos do dia do Senhor que se aproxima, quando Ele virá em glória para julgar vivos e mortos e para nos dar a ressurreição dos nossos corpos, a transformação dos nossos corpos, a sua imagem e a sua semelhança. Vivemos em busca de muitas coisas, irmãos. Buscamos contentamento em muitas coisas. E a ceia do Senhor nos remete a um fato: é que o nosso contentamento é exclusivamente em Cristo. Ele é o pão vivo do céu. Ele é o maná celestial que o Senhor nos dá. O povo de Deus, na caminhada do Egito a Canaã, não necessitava de absolutamente nada para o fortalecimento de seus corpos e para que eles pudessem caminhar durante aqueles 40 anos até a terra que manava leite e mel que o Senhor lhes havia prometido. Querido irmão, querida irmã, você e eu não precisamos de absolutamente nada além de Jesus. Essa revelação que foi pregada hoje, encarnada, tornada-se homem, o Deus vivo, que nós podemos ver com os nossos olhos, ou que os nossos pais, os apóstolos, viram e que nós, pelos olhos da fé, vemos e aguardamos que venha em glória. Ele é a motivação da nossa vida. Eu quero lhe convocar, lhe desafiar a se aproximar da mesa do Senhor nessa manhã com essa perspectiva.
Se o teu contentamento não está em Cristo, que nessa manhã você peça a Ele que Ele seja a razão da sua vida, que Ele seja o teu contentamento, que, como vimos hoje, você viva pela palavra de Deus, nós possamos viver por essa regra de fé e prática que são as Sagradas Escrituras, que nas Escrituras a nossa alma seja vivificada, nós sejamos alimentados e fortalecidos até a volta de Jesus. Nós temos um modo distinto de celebrar a ceia. Nós não a celebramos meramente como um memorial. Muito embora ela seja um memorial, nós a façamos como o Senhor Jesus nos ensinou, façamos em memória dele. Ele não é só um memorial. Nós compreendemos que o Espírito de Cristo está presente nesse lugar. E quando nos aproximamos com corações contritos, reconhecendo o poder, a soberania, a glória dele, o Senhor está ávido a nos abençoar de uma maneira extraordinária. Então, o pão e o vinho não são simplesmente elementos memoriais. Eles são elementos que, muito embora continuem sendo pão e continuem sendo vinho, eles têm o propósito de nos abençoar espiritualmente. Cristo se faz presente aqui. Cristo se faz presente sobre esses elementos. E Ele nos abençoa quando nos aproximamos, reconhecendo que Ele é o pão vivo do céu. E como Ele mesmo afirma, Ele nos assegura a vida eterna. Porque a vontade do Pai é que nenhum se perca e que todos ressuscitem no último dia. O Senhor é fiel, como o pastor Marcos citou aqui, os atributos de Deus, desses comunicáveis. O Senhor é fiel para cumprir, para realizar, para completar a sua obra até o dia final. Nós somos muitas vezes infiéis, sim. Nós muitas vezes pecamos contra o Senhor, por meio de pensamentos, de palavras e de ações. Nós esmorecemos, nós desviamos o nosso foco. Nós muitas vezes temos outros senhores, e o Senhor continua sendo fiel. Mas pela sua graça, o Senhor há de nos conduzir à fidelidade. O Senhor há de nos transformar e nos tornar fiéis. E nessa manhã, se aproxime pedindo ao Senhor para si mais fidelidade, mais amor, mais dedicação na obra do Senhor. Que eu e você possamos ter comunhão com Cristo, com seu Espírito, e caminharmos em fidelidade na sua presença. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora, coloque a sua vida diante de Deus, consagrando-se. Nós oraremos pelos elementos e nós então teremos os presbíteros aqui à frente conosco para a distribuição dos elementos. Seja bendito o teu nome, Senhor. Seja adorado o Senhor Deus da nossa salvação, que tem provido todas as coisas, tem nos concedido toda sorte de bênçãos, e tem nos concedido do teu Espírito, que habita em nós, nos santifica, nos motiva, nos renova a caminharmos na tua presença. Que nessa manhã, Senhor, de comunhão, que nessa manhã na tua presença o Senhor nos renove, o Senhor nos leve à fidelidade e o Senhor nos traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor cure, o Senhor transforme, que o Senhor habilite cada irmão e irmã a se alimentar diariamente do pão vivo do céu, o Senhor Jesus, através da tua palavra aplicada ao nosso coração. Que neste dia do Senhor nos recordemos do grande dia do Senhor, quando o Senhor vier em glória, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós oramos consagrando as nossas vidas e também estes elementos, pão e o cálice, que eles, nesse uso separado, santo, Senhor, sejam um símbolo do que o Senhor fez e do que o Senhor fará, mas neles também nós sejamos abençoados por tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os presbíteros a virem aqui à frente. Mais 3 presbíteros em disponibilidade que possam nos ajudar, ou melhor, 4 presbíteros em disponibilidade que possam nos ajudar
na distribuição dos elementos, por favor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão e partido, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. À medida que você receber este elemento, este pão, aguarde para que possamos cear todos juntos. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Alguns irmãos deixou de receber o primeiro elemento, por favor, faça o sinal com uma das mãos para que possamos servi-los.
na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, ele tomou o pão e, tendo o partido, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Façamos como o Senhor nos ensinou. Seja louvado o Senhor, adorado e bendito o Senhor de eternidade em eternidade. O Senhor é o pão vivo do céu, que nos traz vida e vida em abundância. O pão vivo que nos transforma, o pão que nos dá contentamento, é a própria providência de Deus. Nós que andávamos como inimigos teus, como ovelhas desgarradas e sem pastor, com mão graciosa, bondosa, misericordiosa, fomos trazidos ao teu aprisco, Senhor. E nele o Senhor nos tem alimentado e tem nos transformado dia a dia. E o anseio que temos é de vermos o Senhor da glória, de estarmos na tua presença. Como cantamos, dizemos com os santos anjos eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor da nossa salvação. Em nome de Jesus te adoramos hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas também nos informam que, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice, apresentou aos seus discípulos dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. É interessante verificarmos que o sangue do Senhor Jesus, ele de fato tem poder, mas algumas pessoas têm usado o nome de Jesus como jargão para qualquer coisa, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O poder no sangue de Cristo foi exatamente para que nós fôssemos comprados, fôssemos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E dentro desse aspecto eu quero dizer a vocês que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramado em vão. Ele viu o seu penoso trabalho, como registra o profeta Isaías lá no capítulo 53. Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito, porque ele derramou o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso ele disse aos seus discípulos: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim.
Alguém ficou sem receber o segundo elemento? Dê um sinal levantando uma das mãos. Disse o Senhor Jesus: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. O texto sagrado diz que após haverem ceado, eles saíram e entoaram um cântico, um hino ao Senhor. E nós vamos nesse momento ficar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino 110A do nosso inário, crer e observar. E enquanto adoramos ao Senhor, também dedicaremos dízimos e ofertas alçadas na sua presença. Lembrando que dos dízimos e ofertas temos também apresentado ofertas específicas que são destinadas aos necessitados da nossa igreja. E essa igreja, irmãos, tem abençoado muitas famílias, muitos que têm vivido aperto por conta da situação financeira, mas graças a Deus temos tido tudo em comum e temos contribuído para aliviar o sofrimento de muitos. Façamos isso com alegria, louvando ao Senhor, o Senhor da nossa salvação. ao Senhor. Louvamos ao Teu nome, Senhor, por este ajuntamento santo,
pelo teu povo que se reúne no dia do Senhor, na tua presença, para celebrar o teu nome, para adorar ao Senhor, Deus da nossa salvação. Numa manhã como esta, Jesus ressuscitou. E num dia como este, em que celebramos a Santa Ceia do Senhor, a nossa mente, o nosso coração rememora o glorioso dia em que a pedra do túmulo fora removida, a morte fora vencida, e o nosso Senhor Jesus, vivo, ressurreto, glorioso, demonstrava que o pecado havia sido destruído de uma vez por todas. Te louvamos porque aguardamos um dia como este, em que Jesus virá em glória. E, Senhor, a depravação que ainda nos alcança, nos influenciando mentes e corpos, também será finalmente destruída, e nós seremos santos, completamente restaurados. Teremos um novo corpo, uma nova mente, um novo coração, e viveremos com o Senhor, o pão vivo do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por toda a eternidade. Ansiamos estar contigo nas mansões celestiais, no lugar que o Senhor foi preparar para nós outros. Te louvamos porque enquanto isto não estamos sós, não somos órfãos. O teu Espírito Santo, Senhor Deus poderoso, habita em nós e move o teu povo à santidade de vida, e move o teu povo pela tua palavra, única regra de fé e de prática, a uma vida distinta de todos os demais homens neste mundo. Senhor, os nossos valores não são os valores do mundo, os nossos desejos não são os desejos dos homens deste mundo, os nossos prazeres não estão neste mundo. Senhor, os nossos valores estão em Ti, o nosso prazer é o Senhor e a Tua lei. E nós te pedimos que o Senhor abrevie o tempo para restaurar todas as coisas em si, quando seremos plenos em Ti, seremos um com o Senhor. Seja o Teu nome bendito hoje, sempre em nossa vida, nos rememorando esse glorioso dia e nos fazendo viver, caminhar, trilhar, marchar para esse grande dia da vinda do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as comunhões, as consolações, o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Assento um instante. Alguns avisos breves à igreja. O pastor Sérgio hoje está em viagem, está no Pará, foi participar da assembleia da diretoria da agência missionária MEIB, agência que ele participa, e durante a semana estará de volta ao nosso meio. O pastor Marcelo e o pastor Brivaldo estão de férias a partir de hoje. Ontem eu liguei para eles à noite, desejando que eles tivessem um tempo de descanso abençoado, e pedi que eles desligassem o celular, coisa que eu tenho certeza eles não farão. Mas eu digo à igreja isto, pedindo, irmãos, façam o seguinte: todas as demandas joguem em cima de mim, e aí se eu sobreviver até o final do mês, está tudo bem. Mas para eles descansarem, para eles terem um tempo de férias, com a família, sem preocupação, e voltarem renovados para servirem ao Senhor nesse rebanho, nesse recinto, nessa igreja. E durante o mês nós estaremos aqui. O pastor Brivaldo retorna, são apenas 15 dias de férias, ele retorna no meio do mês, quando então eu, o reverendo Marcos também, o presbítero Edilson, estaremos na reunião do Supremo Concílio, que será dia 22 ou dia 29 em São Paulo. E então o pastor Brivaldo será a vez de assumir a igreja nesse período. Então, esteja orando pelos pastores que estão de férias, pelo retorno abençoado também do pastor Sérgio, que está no Pará, e pela nossa igreja, para que nesse mês o Senhor também nos dê graça de caminharmos de forma piedosa, em unidade de fé, para a glória do Senhor. O presbítero Avaniel tem alguns breves avisos, por favor, preste atenção neles. Em seguida estamos despedidos.
na paz do Senhor Jesus. Querido, você recebeu hoje o boletim do mês de julho. E o nosso pedido é que você leia o boletim em casa e veja a pastoral escrita pelo pastor Victor. Também tome conhecimento do que aconteceu na igreja durante o mês passado. Houve vários acontecimentos, vários eventos importantes e que você, lendo o boletim, você tomará conhecimento deles. Também leia a entrevista e conheça um pouco mais sobre o trabalho da nossa junta diaconal. Na parte de avisos, há avisos importantes sobre a vida da igreja. Se você precisar de algum livro desses, você poderá locá-lo na biblioteca da igreja, diretamente com a nossa secretária, Jaqueline. Veja o que acontece nas reuniões do nosso núcleo de missões, tenha acesso à relação de aniversariantes do mês de julho, ligue para o seu irmão, para o seu amigo, passe uma mensagem para ele, parabenizando pelo seu aniversário. Enfim, conserve o boletim na Bíblia durante o mês, a fim de que você tenha acesso à agenda da igreja durante o mês em curso, e nós entendemos que isso é uma coisa muito importante. Como novidade, você deve ter visto os classificados IPBV. Se você precisar de algum serviço ou algum produto destes aqui, não contrate lá fora, abençoe alguém da igreja. Este é o objetivo dos classificados. E o que se fundamenta no que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 10. Ou seja, nós devemos nos abençoar mutuamente e prestigiar primeiro os da família da fé. Eu tenho a impressão de que esses classificados vão crescer, e se você quiser divulgar algum produto ou serviço, você nos procure, ou procure durante a semana a nossa secretária da igreja. Dito isso, para finalizar, eu queria lembrar que esta aula de hoje, o conteúdo dessas aulas brilhantes do reverendo Marcos está no seu livro DNA do Sistema Presbiteriano. Eu creio que cada um de nós deveria ter este livro na nossa biblioteca, para aprendermos um pouco mais nesses moldes nos quais foram apresentados hoje aqui o nosso sistema presbiteriano e as verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Portanto, se você puder adquirir o livro, não deixe de fazê-lo. Lá na saída, Marcelo e os diáconos estão com alguns exemplares. Você poderá adquiri-lo na saída, o que será amplamente abençoador para a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Oi? Qual é o valor, Marcelo?